Olá pessoal, eu sou o professor Antônio Luiz e venho aqui para apresentar para vocês alguns assuntos relacionados à contabilidade. Nessa primeira aula, nós vamos falar sobre bens, direitos, obrigações e patrimônio líquido. Tentei fazer aqui de uma forma resumida como é que funciona a estrutura da contabilidade. Primeiro nós vamos falar do ativo e posteriormente do passivo. Então vamos ver. Vamos começar pela definição de contabilidade. Contabilidade nada mais é do que a ciência que estuda os atos e os fatos administrativos. Tem outros que dizem, que é o mais comum, que contabilidade é a ciência que estuda o patrimônio. E o que é patrimônio? O patrimônio, ele representa um conjunto de bens, direitos e obrigações. Esse patrimônio ele é dividido em ativo e passivo. O ativo, o lado positivo das contas, e o passivo, o lado negativo das contas. Como eu falei, vou dividir as aulas, primeiro explicando o ativo e depois o passivo. O ativo, ele é formado por bens e direitos. Bens, numa linguagem bem simples, é tudo aquilo que pertence à empresa. E eles são caracterizados por algumas dessas contas que eu vou apresentar para vocês. O dinheiro que é guardado no cofre da empresa, a gente registra numa conta chamada caixa. O dinheiro que está guardado no banco, nós chamamos a conta bancos conta movimento, que para efeito didático a gente vai utilizar de forma resumida BCM. Bens que a empresa adquire para uso próprio, ela compra bens que não é destinado à revenda, como no caso aqui, mesas, cadeiras, arquivos, nós registramos numa conta chamada móveis e utensílios. E aqui são os bens que a empresa adquire com o objetivo de revenda, esperando com isso obter um lucro, porque se você compra, revende com o objetivo de lucro. Então, bens, o que pertence à empresa, e você tem os direitos. Direitos é o quê? Tudo que a empresa tem a receber, é o que a empresa vai receber de terceiros em função de uma venda que ela efetuou a prazo. E geralmente ela vem junto com o número da conta, com o nome da conta, a expressão receber. Quando é que você vai usar essa conta duplicatas a receber? Toda vez que ocorrer vendas a prazo. Se ocorreu venda a prazo, duplicatas a receber. Representa o direito para a empresa. Então nós vimos que a contabilidade, o ativo é formado por bens e direitos. Vimos que bens é o que pertence à empresa. Vimos exemplos de algumas contas, como por exemplo, o caixa, que registra o dinheiro guardado no banco, guardado no cofre da empresa. Bancos conta movimento, registrando o dinheiro guardado no banco. Bens que a empresa adquiriu para uso próprio, como mesas, cadeiras e arquivos. E mercadorias, que são bens que a empresa utiliza para revenda. Direitos, falamos também que direitos são duplicados que a empresa tem a receber proveniente de vendas que ela realizou a prazo. Do outro lado, que é o lado negativo, nós temos o passivo, representado pelas obrigações e pelo patrimônio líquido. Obrigações são dívidas contraídas para a empresa para com o quê? Para com terceiros. É o que a empresa deve. Então, obrigações são dívidas contraídas pela empresa. A conta mais comum, já que a gente só estamos dando uma ideia, né, dando uma ventilada, que a contabilidade é bem mais do que isso, a conta é a conta duplicatas a pagar.
Se eu vendo a prazo, eu passo a ter o direito a receber em função da venda a prazo. Quando eu compro mercadoria a prazo, a conta que a gente registra compras a prazo é a conta duplicatas a pagar. Tá ok? Tudo bem? Agora olha só, quando a gente fala sobre isso, a gente tem que aprender nós temos que aprender um outro conceito, que é o conceito de patrimônio líquido. E o que é patrimônio líquido? Bem, patrimônio líquido vai ser o quê? Os bens mais os direitos menos as obrigações. Então eu posso dizer que patrimônio líquido é igual a bens mais direitos menos as obrigações. Então eu posso dizer também que patrimônio líquido, a esse conjunto de bens e direitos, nós chamamos de ativo. E as obrigações, passivo. Então eu posso dizer também que patrimônio líquido é igual a ativo menos o passivo. Bem, feito isso, vimos os conceitos de bem, direitos, obrigações e o patrimônio líquido. Agora, para que todos os lançamentos ocorram dentro da empresa, que esses fatos sejam feitos de uma maneira racional, nós temos que fazer o que a gente chama de lançamentos contábeis, que são feitos através de quê? De um processo de escrituração. E o que é escrituração? É o registro de todos os fatos que ocorrem dentro da empresa, dentro de uma ordem cronológica, ou seja, dia, mês e ano. Como se fosse uma verdadeira história dos acontecimentos que ocorreram. Para que a gente faça os lançamentos contábeis, é necessário que nós, através do processo de escrituração, que nós vamos usar o método das partidas dobradas. O que é o método das partidas dobradas? O método das partidas dobradas quer dizer que a cada débito corresponde a um crédito de igual valor. Tem que haver o quê? Uma igualdade, uma equivalência. Então, pelo método das partidas dobradas é que nós vamos fazer os lançamentos contábeis. Um outro conceito que a gente precisa entender é o seguinte, que todas as contas do ativo, elas representam a aplicação de recursos, ou seja, aonde o dinheiro foi aplicado e a origem dos recursos, da onde o dinheiro veio. Então, olha só, a aplicação de recursos são contas de características devedoras. E as origens dos recursos são contas de características credoras. Então veja bem, continuando aqui, as contas de características devedoras ocorrem da seguinte forma: toda aplicação de recursos significa dizer que a conta ela é devedora, representa um débito. E as contas de origem credoras, origem de recursos, significa dizer que as contas elas são credoras. Então nós vimos o conceito de bens, direitos e obrigações, vimos que patrimônio líquido representa os bens mais direitos, representam o ativo e as obrigações o passivo. Vimos que a contabilidade ela se processa através de lançamentos contábeis sobre o sistema de escrituração. Esse sistema de escrituração ele é representado pelo método das partidas dobradas, tá ok? Que quer dizer que haja uma equivalência patrimonial entre o débito e o crédito. Continuando, então, as contas devedoras, elas são contas que representam
aplicação de recursos. As características credoras, orientação de origem dos recursos. Aí veja bem, para a gente entender como é que funciona esses lançamentos contábeis, eu vou apresentar para vocês um razonete de uma única conta, que é a conta caixa. A conta caixa, ela serve para registrar o quê? Do meu lado esquerdo, eu registro o quê? As aplicações de recursos, que são contas de característica o quê? Devedoras. Do meu lado direito, eu vou ter o quê? As minhas contas de características credoras, representando o quê? Obrigações de recursos. Logo, são contas de características credoras. Para a gente entender ainda o que vem a ser lançamento contábil, como é que se processa essa escrituração contábil, eu vou dar para vocês uma dica que ajuda bastante no processo de registro da contabilidade, dos fatos que acontecem. Quando você não consegue fazer por essa dica que eu vou dar para vocês, você vai ter que utilizar para fazer o registro, aplicação e origem de recursos, que diz o seguinte, que tudo que entra, você debita, tudo que sai, você acredita. Entrou, debita, saiu, você acredita. Se você gravar essa regrinha, vai facilitar você a entender alguns conceitos de contabilidade. Fica mais fácil para você entender o lançamento na hora de você fazer o registro do lançamento e posteriormente transportar para o razonete. Vamos ficar por aqui nessa primeira aula, que falamos sobre bens, direitos, obrigações e patrimônio líquido, e vamos entrar na segunda aula. Aguardem, daqui a pouquinho que iremos começar.